Então, você já está imaginando como será a sua cidade quando ficar linda? Mas calma, antes de obrigar o prefeito a alterar todo o plano diretor, ainda faltam as últimas 3 regras. Vamos lá? Engenharia sem sapatênis Pocket. Doses homeopáticas do nosso podcast. E agora vamos com a regra número 4. Crie mistério, mas sem confusão. Normalmente cidades são enormes, mas as cidades que nós adoramos possuem um monte de ruazinhas e becos que fazem nos sentir acolhidos e um pouquinho perdidos. Nós somos atraídos pelo sentimento de mistério e contenção que essas ruas nos dão. Se a cidade é interessante, é muito bom se perder um pouquinho nela. Em Cartagena, na Colômbia, as sacadas quase tocam nas outras do outro lado da rua, de tão pequenas que são. Você pode ver então seus vizinhos tomando café da manhã. Você sabe quando eles foram para a cama e a que horas as crianças fazem seu dever de casa. Quando você sabe que está sempre à vista, você fica mais legal com as outras pessoas. Os casais acabam brigando menos. Você enfeita sua varanda com flores. E nós gostamos disso, mas esquecemos que gostamos e não sabemos como pedir para viver numa cidade assim. Planejadores modernos e loteadores querem nos dar privacidade máxima porque eles acreditam que é isso que nós queremos. E também porque eles acreditam que os carros e caminhões são as coisas mais importantes do mundo. Mas é claro que nós precisamos de um meio termo entre pequenas e grandes ruas. Normalmente as cidades são enormes. Nós adoramos as ruazinhas, mas elas não servem quando seu trajeto é longo. Então o ideal é ter grandes avenidas, largas e retas. Mas também ruas locais, menos agitadas, servindo as grandes ruas. O que precisamos é de cidades que nos entreguem 2 sentimentos importantes: o mistério, mas também que você saiba aonde está. Esse Pocket é um oferecimento de... Associação do Concreto Armado. Diga não ao desarmamento do concreto. Na regra número 5, vamos pensar sobre a escala das coisas. As cidades modernas só querem saber de coisas enormes. Joseph Campbell uma vez escreveu o seguinte: se você quiser saber sobre o que uma sociedade realmente acredita, perceba de quem são e para quem servem os maiores prédios. As maiores e mais proeminentes coisas nos contam sobre o que de fato são as prioridades de uma sociedade. Nós não admitimos que nós adoramos bancos e companhias de petróleo e telefonia, mas as nossas grandes cidades contam uma outra história, pois elas estão cheias desses prédios. E isso é deprimente, pois como humanos, nós não nos importamos com as coisas grandes e nem em sermos humildes, contanto que as coisas que nós reverenciamos mereçam, como uma linda mesquita, uma catedral ou mesmo um museu. Mas nós deixamos nossas cidades serem sequestradas por interesses comerciais, com torres que ao invés de reverenciar Deus, o amor ou a humanidade, reverenciam grandes grupos financeiros e empresas de informática. Esses prédios existem porque cometemos uma grande burrice coletiva. Nós prestamos atenção em quem é dono da terra, e não quem terá o direito de usar o terreno. E no fim, quem pode usar esse terreno determina o que nós todos vamos ver de nossas janelas. Então, sugere-se que a altura ideal dos prédios de qualquer quadra na cidade seja de 5 andares, não mais. Acima disso, as pessoas sentem-se pequenas e insignificantes. Então, cortemos essas torres e juntemos tudo em prédios de 5 andares. Fazemos denso, compacto, apertado, como se faz em algumas partes de Berlim, Amsterdã, Londres e Paris, as partes que nós adoramos. Claro que, ocasionalmente, podemos ter prédios grandes, mas vamos deixar esse privilégio para as coisas muito especiais, coisas que a humanidade ama, torres que fazem jus à sua relevância e são alinhadas com nossas ambições de longo prazo. Esse Pocket é um oferecimento de... Laboratórios Forenses Ratinho. Testando o DNA do seu quebra-pau. E por último, a regra número 6. Faça parecer dali. Algumas coisas devem ser iguais em todo lugar, mas nós não queremos que prédios pareçam iguais em todo o mundo. É uma decepção quando você voa por horas e quando aterriza olha ao seu redor e tem a sensação de que poderia ter aterrissado em qualquer lugar do mundo. O problema não é que nós queremos um pouco de variedade só para não ficar tudo igual. A questão é que, devido ao clima, à história e às tradições locais, cada sociedade tem necessidades diferentes. Elas possuem forças e fraquezas próprias. Existem diversos modos de ser feliz, muitos bons e variados jeitos de conduzir a vida coletiva. A mesmice das cidades é um problema, pois mostra que estamos muito longe de conhecer alguém que é dali mesmo. É como usar as mesmas roupas, não importando qual o clima, ou conversar do mesmo modo, não importando com quem você conversa.
As cidades devem possuir características fortes conectadas com o uso que se dá aos materiais e formas locais. Então não faça a sua cidade com prédios que poderiam ser de qualquer lugar. Ache um estilo arquitetônico que reflita o seu próprio local. As barreiras para fazer cidades bonitas não são econômicas, pois coletivamente possuímos o dinheiro. Mas nós nos deparamos com dois principais problemas. O primeiro é uma confusão sobre o que é beleza, e o segundo, uma falta de vontade política. A confusão sobre beleza é que pensamos que ninguém tem o direito de dizer o que é bonito e o que é feio. Ficamos preocupados com quem irá decidir. Pensamos que beleza é subjetiva, então ninguém pode decidir. Isso é até compreensível, mas é extremamente útil para construtores gananciosos. Porque para eles, já que ninguém pode decidir o que é bonito ou o que não é, eles podem fazer o que bem entender com seus prédios. Nós podemos não concordar até os últimos detalhes sobre como uma cidade bonita será, mas nós com certeza conseguimos perceber quando uma cidade é feia quando vemos ela. Então vamos parar de fingir que a beleza é subjetiva, porque sim, existe sim a beleza que todos vemos e podemos concordar. Rio de Janeiro, Sydney e São Francisco são exemplos dela. E as provas estão nas estatísticas do turismo. Então vamos parar de dizer que a beleza está nos olhos de quem vê, pois isso é um presente dado ao próximo milionário imbecil que quer construir uma torre sofrível em nossas cidades. E o segundo problema é a falta de vontade política. Nós largamos o desenho da cidade para os ricos. Acabamos por desacreditar na democracia. Nós perdemos a batalha entre o bem comum e o oportunismo comercial. Sempre haverão os gananciosos lutando para construir um complexo horrível em nossas cidades. Mas nós podemos dizer não. As poucas cidades bonitas ao redor do mundo foram criadas quando os governos locais colocaram regras rígidas e ambiciosas sobre o urbanismo. Um exemplo é a espetacular Newtown, em Edimburgo, na Escócia, feita no século XVIII e que só saiu do chão porque o governo estabeleceu regras claras para manter os construtores na coleira. Eles fizeram uma detalhada legislação contendo a altura dos prédios, a qualidade do acabamento, a largura das ruas e a forma da cidade no horizonte, ou seja, o skyline. E esse é o único modo de se conseguir beleza. Eles não deixaram para a mão invisível do mercado, pois fazendo isso você terá o caos que temos hoje em nossas cidades. Quando os governos abrem mão da beleza, as pessoas começam a odiar todos os prédios. Nós passamos a ficar desanimados coletivamente. Achamos que odiamos todos os prédios e não conseguimos criar lugares lindos. Acabamos ficando obcecados por restauros de prédios antigos e nos opomos a qualquer coisa nova. E isso é errado, pois precisamos criar lugares para viver. Faz mais de um século que a humanidade não cria uma cidade bonita. Quando se construiu Veneza, ninguém se preocupou com as lagoas que foram destruídas para isso. O objetivo de se construir algo deve ser para colocar um prédio que não nos deixe lamentando pela natureza que foi perdida. Nós podemos criar as mais bonitas cidades, mas temos que nos opor aos construtores oportunistas e nossas próprias confusões mentais. Os governos só podem obrigar a criação da beleza se a população der apoio à causa. A vontade política, no fim, é o que nós queremos e o que o eleitorado quer. E é por isso que você está ouvindo isso, para despertar você e seu poder, como cidadão, de influenciar a legislação e permitir que as cidades do futuro sejam bonitas. Próxima estação, Siqueira Campos. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Bom, é aqui que eu desço. E essas são as 6 regras de como fazer cidades mais bonitas. Esse Pocket foi um oferecimento de calculadora HP 50G. Caro como um computador, mas não é. O salvo do episódio vai para o canal da qual esse texto foi adaptado, o School of Life. E você, tem alguma sugestão? Mande sua mensagem para nós nas redes sociais. Aproveite e nos siga no @ da Fundação Para-Raio. E para quem está pelo YouTube, deixe o like para nós e nos siga para fortalecer a mensagem. Aqui é o Arquiteto Cândido e até a próxima.